Oi pessoal, sou o professor Josimar Silva e nós vamos ter mais uma aula de probabilidade. Nessa aula a gente vai apresentar a ideia, o conceito de probabilidade condicional. Tá? E como a gente sempre vem fazendo, né, a gente procura apresentar um conceito novo, uma ideia nova por meio de um problema gancho que permita desenrolar toda a parte teórica que a gente quer. Bom, e a gente vai fazer isso agora. Probabilidade condicional. Eu tenho uma tabela, tá? Uma tabela que mostra que ela se trata de 220 médicos, são 220 médicos, alguns deles alergistas, outros dermatologistas, tá? Alguns brasileiros e outros cubanos. E essa tabela mostra a distribuição desses médicos. O problema é o seguinte, escolhendo um médico ao acaso desse grupo, qual a probabilidade de ele ser letra A, dermatologista? Qual é a probabilidade desse médico ser dermatologista? Bom, basta pegar... Bom, a gente está assumindo aqui que cada um desses médicos possui a mesma probabilidade de ser escolhido, né? Então, o espaço amostral é equiprovável. Vamos fazer o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. O número de casos favoráveis é a quantidade de médicos, aliás, a quantidade de dermatologistas, que é 110. E o número de casos possíveis é o total de médicos, são 220 médicos. Isso vai me dar 50%. Essa é a probabilidade, meio, 50%. Né? O item B pede o seguinte, qual é a probabilidade de ser dermatologista sabendo que é cubano? Ou seja, agora eu tenho uma informação adicional, eu tenho uma informação a mais. Tá? À primeira vista, para quem está começando a lidar com probabilidade, pode acreditar que esses dois itens são idênticos, mas não são. Não são o mesmo, não representam o mesmo problema, não indicam o mesmo problema, tá? Na letra B, eu tenho uma informação a mais. Eu agora sei que esse médico é cubano. Essa informação a mais, essa condição, né, que é colocada, a probabilidade condicional vem daí, essa condição nova que foi colocada, faz com que meu espaço amostral seja reduzido. Né? Eu não tenho mais como espaço amostral os 220 médicos do item anterior, do item A. Eu agora tenho somente como espaço amostral os cubanos. Quantos são os cubanos? São 100 cubanos. Né? Então, esse é meu novo espaço amostral. Esse é meu espaço amostral reduzido por conta de uma condição. Então, está aí o nome probabilidade condicional, tá? Está sendo justificado aí por essa condição. Tá? Que condição é essa? Ser cubano. Qual é a probabilidade de ser dermatologista? Na certeza de que ele é cubano, sabendo que ele é cubano. Então, dermatologistas e cubanos, são quantos? 40, não é isso? Então, eu tenho 40 por 100, que é 40%. Tudo bem? Repare que o resultado foi diferente do resultado obtido anteriormente, tá? Isso por causa dessa condição aqui, tudo bem? Então, 40%. Vamos ver alguns outros itens, tá? Também relacionados a essa tabela, tá? Tudo bem? Bom, vamos ao item C. Só um comentário que eu quero fazer. No item B, a resposta deu 40% e no item A, 50%. Essa diferença não é necessária, né? Não é obrigado a dar diferente. Né? Em geral, vai ser diferente por causa da condição, mas é possível que dê o mesmo resultado, tudo bem? No item C, eu peço a probabilidade de ser cubano na certeza de que é dermatologista, né? Sabendo que é dermatologista. Repare que é justamente o oposto do que nós fizemos no item B. Né? O item B pedia a probabilidade de ser dermatologista sabendo que era cubano. Agora eu quero saber a probabilidade de ser cubano na certeza, tá, de que ele é dermatologista. Bom, o meu espaço amostral novo agora não é mais, não são os 220 médicos. Vai ser somente os médicos dermatologistas. São quantos? Olhando para a tabela, consultando a tabela, a gente vê que são 110. Então, são 110 dermatologistas e cubanos. São quantos os cubanos? Os cubanos dermatologistas são 40. Então, 40 vai dar 4
sobre 11, que é aproximadamente 36%, aproximadamente. Tá? E meu item D pede para calcular a probabilidade de ser alergista, dado que é brasileiro, ou seja, na certeza de que é brasileiro. É um dado já, né? Isso aqui é certo. Então, a probabilidade pedida vai ser, meu novo espaço amostral vai ser o conjunto, o número de brasileiros. São quantos os brasileiros? São 120. E quantos são alergistas e brasileiros ao mesmo tempo, simultaneamente, alergistas e brasileiros. Consultando a tabela, a gente vê que são 50, né? Então, 50, ou seja, 5 sobre 12, ou aproximadamente 42%. Tudo bem? Então, tá aí. Repare como esse dado adicional modifica, né? Em geral, né? Mexe na probabilidade. Tudo bem? Faz com que o espaço amostral seja reduzido. Esse é meu novo espaço amostral. Essa é a ideia da probabilidade condicional. Tudo bem? Agora eu vou apresentar uma notação para você. Uma notação que é muito usada em probabilidade condicional e vai ajudar a gente aí, principalmente nos problemas mais elaborados. Tá? A notação é o seguinte. Nesse item B aqui, probabilidade de ser dermatologista sabendo que é cubano, isso normalmente é indicado assim, ó. Vocês podem reparar que eu usei umas letras aqui, ó, alergista A, dermatologista D, brasileiro B, cubano C. Eu coloquei essas letras aqui para fazer o que eu vou mostrar agora aqui para você. Ó. Olha aqui. Probabilidade de ser dermatologista na certeza de ser cubano pode ser indicado assim. Probabilidade D barra C. Isso se lê assim. Qual é a probabilidade de ocorrer D na certeza de que C já ocorreu? Tá? Qual a probabilidade de ser D sabendo que C ocorreu, dado que C ocorreu, tudo bem? Então essa é uma notação usada para indicar essa probabilidade que nós calculamos aqui como 40%. Tá? Vamos ver os outros itens aí, vamos apresentar uma notação para cada um deles. Tá? O item C, nesse item C aqui, a notação pode ser essa aqui, ó. Probabilidade de ser cubano na certeza de que é dermatologista. Repare que a inversão das letras vai te levar a problemas diferentes, não é isso? Então aqui eu quero calcular a probabilidade de ser cubano sabendo, tá? Sendo certo de que é dermatologista, tudo bem? E na letra D, uma notação aqui boa para esse item D é a probabilidade de ser alergista sabendo que é brasileiro, tudo bem? Então usando essa notação, se eu quiser calcular a probabilidade de A barra B, ou seja, probabilidade de ocorrer A, sabendo que B já ocorreu, usando aqui esse item D, como é que ficou aqui nesse caso? 50 dividido por 120. Mas se eu dividir tanto o numerador como o denominador pelo total de médicos, 220, eu vou ganhar o direito de escrever esse numerador como sendo a probabilidade de A interseção B, tá? E vou ganhar o direito de escrever aqui no lugar desse denominador a probabilidade de ser brasileiro, tá? Qual é a probabilidade de ser brasileiro escolhendo alguém ao acaso desse grupo de 220 médicos? Qual é a probabilidade de ser brasileiro e ser alergista ao mesmo tempo, alergista e brasileiro ao mesmo tempo, escolhendo um médico ao acaso dos 220 médicos, tudo bem? Então, agora a gente acabou de deduzir, a gente acabou de chegar a uma fórmula para calcular a probabilidade condicional, se valendo das probabilidades. Tá? A tabela é bem bacana, é bem rápida, é bem prática, a gente não precisa usar essa fórmula se a gente tem a tabela, né? Normalmente, muitos problemas de probabilidade condicional, para muitos problemas, principalmente para o ensino médio, essa fórmula é dispensável, tá? Porque a gente tem acesso direto à quantidade de elementos de cada conjunto. Mas nem sempre a gente tem informação a respeito da quantidade de elementos, no caso aqui da quantidade de médicos. Mas sim a gente tem informação a respeito das probabilidades. E aí, nesse caso, esse resultado aqui é muito importante, tá? Eu vou dar um destaque a ele,
Tudo bem? Probabilidade A, dado que B ocorreu, é igual a probabilidade de ocorrer A e B ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade de ocorrer B. Tá? Então, meu espaço amostral é reduzido. E eu tenho agora uma fórmula, tá? Para encontrar essa probabilidade sempre que eu já tiver em mãos as probabilidades envolvidas, tudo bem? Então essa é uma fórmula para calcular a probabilidade condicional, tá legal? E com isso a gente encerra a nossa aula.